Olá, eu sou a Marisa da Picanini e hoje estou aqui para falarmos um bocadinho sobre a Fulian, que é a nova marca de máquinas de costura industriais que acabou de chegar a Portugal. Então, se acabaste de chegar aqui e ainda não me conheces, vou falar um bocadinho sobre mim. Eu não sou youtuber, eu não sou blogger, não sou vlogger, não sou nada dessas coisas. Também não sou costureira, também não sou bordadeira. Eu sou apenas uma pessoa que aprendeu a costurar há alguns anos atrás e a bordar também. E que gosta bastante de partilhar o pouco conhecimento que vai adquirindo com as outras pessoas. Então, eu há cerca de 5 anos, mais ou menos, comecei a costurar, aprendi a costurar numa loja de costura, no caso era a Maria Pirosa, com a formadora Ana Loureiro. Eu aprendi imenso lá, eu gostei imenso daquilo que eu aprendi lá. Eu comecei a costurar numa Singer e passado pouco tempo comprei uma máquina da marca Bernina, que tem sido maravilhosa. Essa máquina tinha duas funções, ela costurava e ela bordava. Aliás, ela costura e borda porque ela ainda está aqui ao pé de mim. O que é que acontece? É que à medida que eu vou aprendendo a costurar mais, à medida que eu vou aprendendo a bordar mais, eu comecei a sentir necessidade de ter duas máquinas. Uma máquina para costurar e uma máquina para bordar. Nesse sentido, acabei por encontrar uma oportunidade, na altura na Costurarte, onde eu comprei a minha máquina de bordar da Elna, que tem sido maravilhosa. Eu amo aquela máquina mesmo, quem me conhece sabe isso. Não estou a falar para o vídeo, estou a falar porque é verdade. Eu amo mesmo a minha máquina da Elna, porque consegui ter melhores bastidores, melhores tamanhos, pude evoluir bastante na área dos bordados, que era o meu desejo, e sempre continuei a costurar na máquina da Bernina. O que é que acontece? À medida que eu fui aumentando ou melhorando os meus trabalhos de bordados, também quis evoluir um pouco no mundo da costura, não é? Mas eu comecei a sentir que eu precisava também ter uma máquina que acompanhasse a minha evolução. Neste tempo, nunca me passou pela ideia comprar uma máquina de costurar industrial. Mas oportunidades surgem e, entretanto, a Costurarte começou outra vez a fazer uma campanha de umas máquinas roxas muito lindas, muita publicidade de máquinas muito lindas, e comecei a ficar bastante curiosa em relação às máquinas. E, entretanto, nas campanhas surgiu esta máquina preta, este modelo que está aqui, que é o FFRS. Eu encantei-me, encantei-me com as características, encantei-me com todas as suas funções, com os extras, que a Bernina, por muito maravilhosa que seja, acaba sempre por não ser uma máquina industrial, tem as suas limitações. E eu devo admitir que ter uma máquina industrial nunca foi uma ambição minha, nunca. Mas no fundo era isso que eu necessitava, não é? Eu necessitava de uma máquina que me ajudasse a evoluir à velocidade a que eu estava a querer evoluir. Então foi assim que eu cheguei a esta menina aqui, menina dos meus olhos. Então, houve, desde o momento em que eu trouxe a caixa para casa, eu ainda nem sequer tinha, recebi a caixa em casa, eu nem sequer tinha chegado a abrir a máquina, a caixa com a máquina, eu já estava a receber mensagens a perguntar-me o feedback e tudo mais. A verdade é que no momento em que eu falei com o Miguel da Costurarte e disse que queria esta máquina, eu fiquei um bocadinho apreensiva. Porquê? Porque depois de acertar o negócio, acertar o facto de que sim, eu queria a máquina e sim, eu queria comprar a máquina e que sim, vou comprar a máquina, vamos seguir em frente. O que é que acontece? Fui fazer pesquisas sobre a máquina e eu não encontrei nada, nem em inglês, nem em chinês. Eu apenas encontrei um vídeo que, aqueles vídeos de publicidade que se encontra, era a única coisa que eu tinha conseguido encontrar na internet. E eu comecei a ficar muito nervosa, porque nós ouvimos falar muito na Jack, ouvimos falar muito na Bruce, mas
eu nunca tinha ouvido falar nesta marca. Eu pensei, o que é que eu fui fazer? Então, junto com as mensagens que eu recebi, também com o facto de quando eu quis ter algum feedback não consegui encontrar nenhum, eu decidi fazer este vídeo porque acho que é capaz de ser útil para mais pessoas que, assim como eu, queiram comprar, mas tenham algum receio. Então pronto, aqui estamos nós. Feedback. Então, em relação... antes de mais, eu quero dizer que este vídeo não vai ser para comparar à Jack ou à Bruce ou qualquer outra marca que vocês conheçam, que vocês tenham ouvido falar. Este vídeo é apenas para falar sobre esta máquina e as poucas funções que eu pude explorar até agora, porque eu recebi a máquina há menos de uma semana. Eu montei a máquina há bem menos do que uma semana, apenas há alguns dias. Então poucas funções pude usufruir, não é? No entanto, pronto, vou falar sobre aquilo que eu sei e sobre aquilo que eu posso. E se surgirem depois mais dúvidas, vocês podem sempre deixar nos comentários que eu posso fazer um próximo vídeo a falar sobre outras características ou outras dúvidas que vocês tenham. Estejam à vontade. Eu posso demorar um pouco a responder, posso demorar um pouco a fazer vídeo, caso haja essa necessidade de o fazer, mas eu vou sempre tentar dar-vos a resposta àquilo que vocês procuram, está bem? Então, o que é que me agradou especialmente nesta máquina? Em primeiro lugar, o corte-linha. A minha máquina de costura anterior, a minha Bernina, ela não tinha corte-linha. E eu ficava triste, porque eu sei que muitas máquinas hoje em dia já evoluíram a esse ponto e eu ficava triste porque a minha também não tinha corte-linha. E outra coisa que eu amei quando recebi nesta máquina foi, sem dúvida, o facto de fazer automaticamente o remate inicial e o remate final. Ou seja, nessas três pequenas coisas, ao fazer o remate inicial automaticamente, ao fazer o remate final automaticamente e ao fazer o corte-linha, e ao levantar o calcador também automaticamente, eu já vos explico o que é que eu quero dizer com automaticamente. Ao fazer estas quatro funções, não é? São três, ao fazer estas quatro coisinhas assim, facilita-me imenso o trabalho, não é? Porque não preciso estar a puxar e pegar na tesoura e cortar e... Toda a gente sabe como é que é o ateliê. Oh meu Deus, onde está a minha tesoura? E isso não existe. Eu não preciso ter a tesoura em cima da mesa de trabalho. É só ter as linhas colocadas e toca a andar. Para mim tem sido um descanso desde aí, porque a única coisa que eu preciso realmente é ter o tecido, o que eu vou costurar, e toca a andar. E o que é que eu quero dizer com automaticamente? Então é assim, quando eu começo a costurar nesta máquina, eu apenas pressiono o pedal, óbvio, isso é igual em todas, e ela está programada para fazer sozinha o remate inicial. Então eu não preciso pressionar em nenhum botão para voltar atrás e depois continuar o meu serviço, o meu trabalho. E na parte final é a mesma coisa, mas tenho de fazer ao contrário com o pedal. É assim, eu estou a falar isto porque eu nunca tive nenhuma máquina industrial, atenção, tinha apenas uma máquina doméstica. Eu sei que quem tem máquinas industriais vai dizer mas isso é tão parvo que estás aí a dizer. Claro que as máquinas industriais são assim, mas lembrem-se, levem em consideração que eu nunca trabalhei numa máquina industrial. Esta é a minha primeira experiência com uma máquina industrial, daí o entusiasmo. Mas pronto, eu estou a dar-vos a minha experiência pessoal, está bem? E é para tentar ajudar-vos a entender as funções desta máquina em concreto. Não é para dizer que esta máquina é tipo a melhor de todas ou a que é a pior de todas. É a minha experiência pessoal que tem sido para lá de positiva. Eu estou mesmo muito, muito, muito satisfeita com a máquina. Então, na parte final do bordado, tenho que fazer a mesma coisa, mas ao contrário. Em vez de pressionar o pedal para a frente, quando eu quero terminar, eu pressiono, empurro o pedal para trás. E o que é que ele faz? Faz o remate, faz o corte de linha, ele faz logo o levantamento do calcador. É perfeito. A única coisa que eu preciso fazer é puxar o trabalho e tá. O próximo trabalho que eu quero é pegar, é seguir e andar. Eu amo essas características nesta máquina. É uma máquina bastante silenciosa, é uma máquina bastante confiável. Eu tenho costurado, não tenho costurado muito porque eu não faço da costura e dos bordados pelo menos de momento não faço a minha vida, esta não é a minha vida. Isto é um hobby que eu tenho, é uma paixão que eu tenho, a costura e os bordados.
E claro, não é? Eu invisto algum tempo a costurar e a bordar, seja para uso próprio, seja para oferecer algum outro artigo que alguém me peça para fazer também. Também há muitas coisas que eu faço para vender, mas essencialmente não é o meu ganha-pão. Mas é bom ter uma máquina confiável. E esta máquina tem sido bastante confiável. O que é que eu vos posso dizer? Uma coisa muito importante, que foi muito importante no caso na compra desta máquina, pronto, eu comprei na Costurarte porque é uma marca uma casa que eu já conheço, como eu vos disse. Foi onde eu comprei a minha primeira máquina só de bordar, porque a minha Bernina costurava e bordava, a minha Elna foi a primeira máquina só de bordar que eu comprei. E eu senti muita confiança porque eu já tinha a experiência do que é comprar uma máquina nessa casa, onde eu tenho formação, onde qualquer coisa que eu preciso, eu dou um telefonema e eles me atendem. Eu senti confiança, esse foi o primeiro passo para eu sentir confiança. A segunda coisa que me fez ter confiança para comprar esta máquina foi que tinha o corte de linha, que é muito importante, mas essencialmente que tem, dá para regular a velocidade da máquina, porque assustava-me um bocadinho a ideia de pegar numa máquina destas e de repente estar aí num TGV. Não é o caso. Dá para reduzir ao mínimo e ela tem uma velocidade bastante confortável, e conforme vocês se vão adaptando ou se vão habituando a costurar, vocês vão ganhando mais confiança na máquina, mais confiança em vocês próprios, vocês podem ir aumentando a velocidade. Isto é uma máquina muito, muito simples, ela também tem, não é necessariamente comando de voz, mas ela dá-vos indicações em inglês sobre o que é que vocês poderão fazer. Por exemplo, ela agora tem o ecrã trancado. Viram? Ela fala. Fala em inglês, mas ela fala. Eu agora vou desbloquear. É muito gira. Ela é mesmo muito gira. Depois, para não haver algum perigo de sem querer nós pressionarmos alguma destes botões, ela vai voltar a bloquear outra vez, porque às vezes estamos muito atarefados com os nossos tecidos e podemos tocar em algum destes botõezinhos sem querer, então ela automaticamente fecha. Bem? É uma máquina que tem... Eu tenho gostado bastante da experiência. Também em relação à formação, eu aprendi bastante na formação, especialmente a montagem. A máquina é muito fácil de se montar. No entanto, acho que é mais engraçado se vocês tiverem a companhia para montar a máquina, porque o tempo passa mais depressa. É mais divertido, não é? Fazer este género de coisas se vocês tiverem companhia. Possivelmente será mais aborrecido se vocês estiverem sozinhas. Mas é possível vocês montarem sozinhas, não é difícil. A formação explica tudo, quais são os pregos, os parafusos, quais são as maquinazinhas, pronto, as ferramentas que vocês podem usar. Tudo é explicado no vídeo, passo por passo, são 2 vídeos para a montagem. E logo de seguida também tem os vídeos sobre como colocar o óleo, tudo, explica tudo. Essencialmente, eu vou-vos dizer qual é a melhor parte da formação. Ao comprar esta máquina na Costurarte, para mim a melhor parte foi ter formação para conseguir colocar a linha, porque aquilo dá montes de voltas e voltas e voltas e voltas, mas se vocês optarem um dia por uma máquina destas, vocês comprem uma daquelas pinças que eu vou-vos mostrar. Eu vou-vos mostrar. Comprei uma pinça destas. E salvou-me. Eu não conseguia pôr a linha se eu não tivesse esta coisa. Tenho isto aqui por causa daquelas pecinhas de strass, aqueles brilhantezinhos, sabem? Isto safou-me tanto. Porque é mesmo muitos sítios para pôr a linha. Primeira vez que eu comecei a colocar a linha pensei, isto vai correr tão mal. Mas não, porque na formação o Miguel Torres faz a explicação de toda a passagem da linha, quais são as voltinhas que tem de dar, não sei o quê. Depois tem um segundo vídeo a confirmar, a mostrar todos os sítios da passagem da linha. É muito fácil. Parecia assustador, mas não é muito, muito fácil. E pronto, olhem.
Basicamente tem sido esta a minha experiência. A máquina tem alguns pontos decorativos. Não é uma máquina doméstica. Logo, o que é que eu quero dizer com isso? Não é uma máquina que tem muitos pontos decorativos. Ainda assim tem uns 8, 9 pontos decorativos. Não são espampanantes, não tem lacinhos e não tem quinzinhos e não tem... Pronto, mas tem assim, dá para dar uma gracinha se vocês quiserem fazer às vezes algum detalhezinho numa fralda, por exemplo. Estou a falar em fraldas porque o meu nicho no fundo acaba por ser os artigos de bebê. Numa fraldinha, ou quem diz fraldinha diz um pano de cozinha, às vezes até numa camisa vossa, numas calças... Dá para pôr uma piadinha, não é? Sempre é um extra. Não é uma coisa comum, por aquilo que eu percebo, que é muito pouco, de máquinas de costura. Não é uma coisa assim muito comum ter pontos decorativos. Mas esta tem alguns. E é um bom extra, não é? E pronto, é basicamente isso. Se houver mais alguma dúvida que vocês tenham em relação à máquina em si, às funções, se vocês quiserem que eu vos mostre mais detalhadamente aqui alguma coisa sobre o painel, aqui sobre o painel das funções da máquina, aqui os botõezinhos, essas coisinhas, digam, está bem, que eu posso tentar mostrar-vos, seja sobre a formação, o que é que eu aprendi lá, ou sobre a montagem também, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sintam-se à vontade para falar comigo. Eu quero agradecer todas as mensagens, ela gosta muito de conversar, vocês sintam-se à vontade para me contactar. Quero-vos agradecer imenso as mensagens que vocês me enviam, seja sobre esta máquina, seja sobre os meus bordados, seja sobre o grupo de bordados também. Eu peço desculpa, às vezes não consigo responder tão rapidamente quanto eu desejaria, mas não é por mal, e vocês sabem, além dos bordados e além do grupo e além das costuras, além dos vídeos, tenho uma vida também, não é? Que nem sempre me permite estar a 100% a responder-vos, mas sempre que eu respondo com vontade e respondo feliz, e agradeço-vos muito todas as mensagens que vocês me enviam. E pronto, obrigada por estarem desse lado, sejam como clientes, como colegas, como apenas pessoas que me encontraram no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram. Quero-vos agradecer a todos e até à próxima. Tchau!